Amadinhos de Jesus queridos, como que vocês estão, gente? Tá tudo sob controle aí? O coração de vocês, olha, sempre a mil, né? Com amor em Jesus, firme nas promessas. Amadinhos, olha, é uma alegria a gente poder estar aqui mais uma vez, né? Para falar do amor do Senhor, para aprender mais um pouquinho daquilo que Ele quer que a gente saiba, né, gente? Então, antes de tudo, nós vamos orar ao Senhor para colocar na direção dele a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Senhor Deus amado, querido Senhor, muito obrigado, Paizinho, porque podemos estar juntos mais uma vez para ouvirmos daquilo que o Senhor quer que a gente saiba. Nós oramos a Ti, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, amém. Olha, antes de mais nada, de começar a nossa EBD, tenho duas coisas assim muito legais para falar para vocês, importantes também, né? Lembra do nosso cofrinho missionário? Como é que ele tá, hein, gente? Já encheu todinho o cofrinho, já esvaziou, já colocou mais moeda. Quem será que arrecadou bastante moedinha para a obra das missões? Olha, vai ser recolhido o cofrinho, tá bom? Vocês podem entregar para mim, para a tia Gabriela, tá bom? O cofrinho. E nós estaremos recebendo esses cofrinhos para contar o dinheirinho que vocês ajuntaram para a gente enviar para a missão, para missões. Que maravilha, né, gente? Desde pequenininhos já podemos colaborar com a mensagem do evangelho que está sendo pregada por este mundo afora. Louvado seja Deus, porque nós temos as moedinhas para colocar, né, gente, no nosso cofrinho. Olha só, então, estejam entregando, que nós estaremos recolhendo para a contagem do dinheiro, da bufunfa, né? Olha, tomara que dê bastante. Eu sei que vocês capricharam. Gente, olha aqui, outra coisa que eu quero falar. Eu quero mandar um beijo, um abraço, um coração bem grande. Sabe para quem? Para Dona Ditinha. Olha, Dona Ditinha, que maravilha que a senhora fica aí prestando atenção nas nossas aulas da EBD. Pensa que eu não sei? Que a senhora não perde uma. Que maravilha, né, Dona Ditinha? Deus abençoe grandemente a senhora, minha amada de Jesus. Nós ficamos muito contentes, mas Jesus fica muito mais, viu? Então é isso aí. Nós hoje, gente, estamos felizes porque demos essa notícia, porque muita gente não sabia que a Dona Ditinha ficava lá, ó, de butuca nas aulinhas da EBD das crianças. Ela assiste a aula de todo mundo. Isso que é mulher firme, viu? Dona Benedita, ó, bitocas pra senhora, tá? Lindona. Gente, olha aqui. Agora o negócio é esse. Nós vamos falar hoje sobre a primeira viagem missionária de Pedro. De Pedro não, de Paulo. Começa com P, mas não é Pedro, é Paulo. Lembra? Paulo, que perseguia os cristãos, depois ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque pregava o evangelho. Nós aqui seguimos viajando, né, gente, no livro de Atos dos Apóstolos. A gente tem estudado muito em Atos dos Apóstolos, né? E continuamos, porque a primeira viagem missionária de Pedro está toda registrada lá em Atos dos Apóstolos. Vocês podem confirmar tudo isso. A gente vai encontrar em Atos 13, 14. Ó, eu vou ler Atos 13 e 14 para vocês, que é o início da nossa liçãozinha de hoje, tá bom, gente? Ó lá. Atos 13, acharam aí? Versículo 14. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. E entrando na sinagoga, no dia de sábado, sentaram-se. Gente, olha só. Paulo, né? Aqui a partir do capítulo 13 do livro de Atos,
ele passa a ocupar lugar de destaque. E a igreja da Antioquia, da Síria, né? Porque tem duas Antioquia, né, gente? Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, né? Então, ele se torna, essa igreja se torna destaque, né? Se torna o centro das missões, do qual o evangelho se alastra pelo mundo, que era conhecido naquela época, né? Foi nessa igreja, que Paulo e Barnabé foram chamados pelo Espírito Santo para viajar por várias e várias cidades, falando do quê? Do amor de Cristo. Isso para eles era a maior felicidade, viu, gente? E especialmente para os gentios, né? Por que para os gentios? Porque os gentios eram aqueles que não eram nascidos em Israel, né? Então, eles precisavam pregar para esses gentios que não conheciam da palavra do Senhor. Depois que eles fizeram toda essa viagem missionária, né? Passaram por vários lugares, olha só, eles voltaram para a igreja mãe, né? Que é a igreja sede, a igreja onde tudo começou, de onde eles partiram. Eles voltaram e começaram a contar as bênçãos da primeira viagem. Essa foi a primeira viagem de muitas, de muita gente que Paulo fez. Primeira viagem missionária dele. Olha só, eles sempre tiveram disposição de falar de Cristo, sempre, com vontade, com desejo. Mas que desafio que era transmitir a mensagem, viu, de Jesus, gente. Não foi fácil. Vocês pensam que eles chegavam ali e pregavam a palavra e tudo bem? Não, os desafios eram muitos, muitos, muitos nessa viagem missionária, como sempre foi a viagem de Paulo pregando o evangelho do nosso Senhor. Para vocês não esquecerem, olha, Paulo e Barnabé, eles eram da igreja da Antioquia da Síria, tá? Enquanto a igreja estava adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse que Barnabé e Paulo seriam missionários. Viajariam por lugares anunciando as boas novas de Jesus. Então os irmãos oraram, né, da igreja, puseram as mãos na cabeça deles e aí os dois partiram. Aonde eles foram? Essa é a primeira parte da nossa viagem. Olha só, gente, Barnabé e Paulo, guiados pelo Espírito Santo, navegaram para a ilha de Chipre. Navegaram. Eles anunciaram o evangelho por toda a ilha, mas tiveram dificuldades, como eu falei, né? Tiveram dificuldades, põe dificuldade nisso. Que ao falarem de Jesus a Sérgio Paulo, olha aí, hein? Presta atenção. Ele era o governador da ilha, né? Esse Sérgio Paulo. O que aconteceu lá quando Paulo com Barnabé foram pregar lá? Elimas, que era um mágico, tentou atrapalhar. Ele aprontou. Porque ele era mágico, tudo, ele queria atrapalhar, pois ele não queria que ninguém ouvisse falar de Jesus. Ele não queria que o evangelho fosse pregado. Então, ele tentou atrapalhar. Mas o Espírito Santo deu poder a quem? Deu poder a Paulo. Aí, repreendeu imediatamente o mágico. Olha lá, vamos ver em Atos 13, capítulo 13, versículo 8. 13, versículo 8. É 13, versículo 8?
13, versículo 11. 11, gente, desculpa, não é 8, é 11. Vamos lá? Agora, eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente, como caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Olha o que aconteceu com ele. Ele recebeu um castigo, Elimas, porque ele tentou atrapalhar a obra do Senhor, que Paulo queria pregar a palavra. Então, o que veio sobre ele? Veio um castigo, que foi ele ficar cego. Ele ficou cego. E quando o governador viu isso, aí ele creu na vinda do Senhor. Ele creu na palavra de Jesus. O governador creu, né? E quando ele viu aquilo, né? Ele creu que essa mensagem vinha do Senhor. Olha só que bênção, né, gente? O governador acabou que creu em Jesus, aceitou o evangelho, foi uma maravilha. E depois, gente, depois que isso aconteceu, será que Paulo e Barnabé foram para onde? Aí que tá. Olha só, vocês acham que eles pararam aí? Ah, não, o governador já se converteu, esse povo daqui já aceitou, vamos voltar para casa. Não, eles navegaram para Perge. De lá, sabe para onde eles foram? Eles foram para Antioquia da Psídia, tá? Tem Antioquia da Síria, onde ele estava, ele foi para Antioquia da Psídia. No sábado, foram na sinagoga, que era a igreja dos judeus, e lá Paulo ele se levantou e anunciou o evangelho. E muitos creram em Jesus. Mas os líderes religiosos, né, ficaram com inveja e começaram a dizer tudo ao contrário do que Paulo estava falando. E Paulo e Barnabé corajosamente disseram que procuraram falar primeiro aos judeus, mas como eles rejeitaram o evangelho, falariam então para os de fora. Porque os de fora eram os gentios, né? E os gentios, eles eram pessoas que não haviam nascido em Israel. Bem, ao ouvir, né, Paulo falando, os gentios pularam de alegria e creram em Jesus, recebendo o presente da salvação. Mas os judeus, não satisfeitos, expulsaram Paulo e Barnabé da cidade. Expulsou eles da cidade. E aí, com essa expulsão que eles tiveram por aquele homem, eles pararam de pregar? Será que eles pararam de falar da mensagem do evangelho para as pessoas? O que vocês acham? Não, né, gente? Vocês já sabem que não. Eles continuaram a viagem e foram para Icônio, Listra. Em Icônio, Paulo e Barnabé também pregaram nas sinagogas. E mas muita gente creu em Jesus. Mas os judeus que não criam em Jesus, como sempre, fizeram um enorme de um tumulto. Assim, Paulo e Barnabé tiveram de fugir para Listra, porque virou lá uma confusão, né? E eles causaram aí botaram o terror lá, e aí Paulo, teve que fugir com Barnabé para Listra. Chegando a Listra, muitos dos que ouviram a palavra de Deus, eles eram adoradores de ídolos, sabe? Aqueles ídolos feitos de pau, de pedra, aquelas coisas de escultura. Então, eles adoravam esses ídolos aí. E eles viram Paulo
pelo poder de Deus, curar um homem, porque no nome do Senhor Jesus, né? Paulo fazia até milagres por conta de que era Deus que comandava ele, né? E eles nunca tinham visto um homem ser curado daquela forma. O homem, ele nunca havia andado na vida dele. E eles ficaram surpresos, achando que eles eram deuses, acharam que Paulo e Barnabé eram deuses. Então, o que eles fizeram? Chamaram Barnabé de Júpiter, olha só, chamando de astro, né? Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, né? De planeta, na verdade, né? Não é astro, é planeta. E estavam prontos a oferecer o quê? Sacrifícios. Eles iam oferecer sacrifícios para Pedro, para Paulo e Barnabé. Gente, toda vez que eu falar Pedro, não é, viu? É Paulo, tá? Eles achavam que Paulo e Barnabé eram deuses, aí queriam já começar a oferecer sacrifícios para eles. Você imagina, né? Paulo e Barnabé, percebendo isso, disseram, vamos ler o que eles disseram na Bíblia. Gente, está em Atos 14 e 15. Vamos procurar, Atos 14 e 15. Ele disse, senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, né? O Deus que vive, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Então, gente, eles estavam sendo aconselhados por Paulo, né? Para eles largarem essas vãs crenças, essas idolatrias, essas coisas de crer em ídolos, né? Isso daí não era certo, porque eles tinham que crer num Deus vivo, que criou os céus e a terra e tudo que nela existe, né? Então, os homens da cidade de Antioquia e Pisídia e de Icônio foram até Listra, olha lá. E de lá, então, o que eles fizeram? Eles voltaram para aquelas cidades que eles já haviam passado, eles voltaram e fortaleceram os irmãos na fé. E até regressarem a Antioquia da Síria, onde contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Então, eles voltaram e encorajaram as pessoas, os irmãos fortaleceram eles na fé, contaram tudo para eles o que Deus tinha feito no meio deles, através deles, para aquelas pessoas que não criam, né, na palavra do Senhor. Olha, gente, que interessante, que coisa mais maravilhosa o pregar do Evangelho. Levar a mensagem, né, de Jesus, para que as pessoas conheçam Jesus dentro do coração. Não só conhecer Jesus, de ouvir falar, Jesus, aquele que nasceu e morreu na cruz e ressuscitou, não é uma historinha isso. A gente tem que aceitar Jesus porque ele morreu para salvar os nossos pecados. Nós éramos pecadores e ele nos amou, e tanto que ele nos amou que ele deu a sua vida por nós. E nós temos que ser muito gratos a ele. E ele só quer o quê? Que nós possamos falar do Evangelho para as pessoas aceitar Jesus e saberem que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a gente tem que lembrar que o Evangelho tem que ser pregado a todos os povos, sejam eles quais forem, em todos os lugares da face da terra. Nós temos que desejar, né, que as pessoas conheçam a salvação. A gente precisa, sabe o quê? Adotar um missionário, sabe, gente? Esses missionários que estão aí nos campos, né, em lugares tão difíceis, que deixam o conforto do seu lar, o cafezinho quentinho, pãozinho quentinho, arrozinho e feijão quentinho, e vão para lugares que às vezes até água falta. Mas é claro que Deus supre, né, as necessidades deles. Mas vejam,
o prazer que eles têm de pregar o evangelho, sabe? Vamos fazer assim, olha, vamos adotar um missionário, né? Tem, né, o nome de todos os missionários, em todos os lugares que eles estão, a gente consegue isso lá na igreja. E a gente começa a orar por um missionário, para Deus abençoar, para Deus suprir as necessidades, para eles estarem sempre dispostos, encorajados, né, animados, sempre que nada lhes falte para pregar a palavra do nosso Senhor Jesus. Meus amados amigos, queridinhos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo, ele usou a Barnabé para que o nome de Jesus fosse pregado e fosse anunciado a todas as nações, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo ele sofrendo, as pessoas perseguindo, os líderes, os religiosos perseguiam a Paulo, a Barnabé, quando iam falar de Jesus, mas mesmo em meio a essa dificuldade toda, muitas pessoas foram salvos. Mesmo nessas dificuldades que eles enfrentaram, muitas pessoas foram salvas. Ainda hoje, né, vocês sabem que ainda hoje muitas pessoas precisam conhecer a mensagem da salvação, né, gente? Nós temos que orar pelos missionários e que estão anunciando o evangelho pelo mundo para que vençam os desafios, assim como Paulo e Barnabé venceram. Certo, gente? Vamos pregar o evangelho? Vamos falar de Jesus? É tudo que Jesus quer, meus amados e queridos. Olha, eu amo vocês, gosto demais de vocês. Dona Ditinha, bitocas para a senhora. Estou muito contente de saber que a senhora está aí, ó, ouvindo a gente, ouvindo a EBD dos juniores, do infantil, a EBD dos adultos. A senhora, ó, tá para lá melhor de 10. E crianças, vocês não se esqueçam do cofrinho missionário. Amanhã pede para a mamãe pegar o cofrinho, vamos entregar na igreja amanhã para contar o din-din. Amadinhos, vou falar de novo. Eu amo vocês, mas Jesus ama muito mais. Até domingo.